de quem está em sofrimento, principalmente na experiência ocidental, então Europa, América, que são o núcleo dessa organização ocidental, Américas inteira, né? Quem está em sofrimento precisa de um especialista que trata do tema da doença. Daí a imagem terapêutica. Eu já vou tentar pegar isso, né? Mas, de fato, muito além ou para além dessa construção ocidental, né, que a medicina ocidental vai produzindo e vai se tornando profundamente hegemônica, né? Há estudos que mostram que os profissionais da medicina vão substituir o lugar dos padres no cuidado à saúde das pessoas. Era algo quase que pastoral, né? Há um tempo atrás, né? Há 200 e tantos anos atrás, no Ocidente, era muito vinculado à própria organização das estruturas da Igreja Católica, a ideia do cuidado, né? Tanto que a experiência dos primeiros hospitais modernos vão ser a partir desses lugares de misericórdia, organizados pela Europa, e o Brasil segue isso como uma modalidade muito forte, né? O Brasil tinha uma imagem quase de uma Santa Casa por município, né? E isso no período colonial já começa. A Santa Casa de Santos, por exemplo, é de mais de 400 anos atrás, né? O que a gente sabe é a primeira Santa Casa do Brasil, de Santos, em São Paulo. Então, essa modalidade, ela, de alguma maneira, ela vai, num certo período, sofrer uma passagem, né? Isso que era da ordem do cuidado do corpo, cuidando da alma, na Igreja Católica, ela vai ceder lugar à experiência importante da organização da medicina. E o tema do sofrimento, ele vai adquirir uma imagem muito forte até hoje de que, na realidade, o sofrimento da saúde que as pessoas têm é por problemas que ocorrem nos mecanismos de funcionamento do corpo, como se o corpo fosse uma máquina que sofresse avarias. E aí a medicina vem, descobre a avaria e faz uma terapêutica, corrige essa avaria e acerta esse corpo. Essa imagem é uma imagem muito, muito forte no começo do século XIX, e nesses 200 e tantos anos, ela só vem se fortalecendo, né? A medicina vem cada vez mais se tornando muito predominante e muito forte. A dependência das pessoas ao saber da medicina e ao modo de agir da medicina é muito forte. A imagem de que o cuidado passa por aí, e especificamente por uma ciência da medicina, e que essa ciência permite descobrir o problema e ser terapêutico, é muito forte. E isso vai influenciar muito a própria noção de cuidado, né? O cuidado vai perdendo aquela a construção muito histórica e milenar, né? É só lembrar que a nossa espécie, né? Pessoas com o mesmo corpinho que a gente, com os mesmos olhos, com os mesmos narizes e bocas, com as mesmas percepções de pele, com os mesmos números de genes, de cromossomo, existe há mais de 300 mil anos. Então, se você imaginar há 300 mil anos atrás, que não se tinha essa conformação desses 200 anos, né? Como é que a vida acontecia? Porque a comunidade cuidava. Ou seja, o cuidado era e continua sendo uma expressão
de uma prática coletiva de redes, né, na sociedade, invisíveis, a maior parte delas, e que cuidam da vida, que é algo muito delicado. E que não obrigatoriamente desembocou nessa questão de ter um profissional específico. Óbvio que depois de muito tempo, a gente não sabe datar, né? Porque você vê, o grupo humano tem 300 mil anos, né? Esse humano nosso, né? Convivendo com outros humanos de outro tipo, né? A gente já sabe disso hoje, que o humano tipo nós, que se chama sapiens, né? O que é ridículo, né? Porque se tem uma coisa que nós não somos, é sábios, né? Então, esses humanos como nós, sapiens, né? Convivem com outros tipos de humanos, como Cro-Magnon, por exemplo, em épocas comuns, né? Então, a gente sabe que existiam tipos de humanos diferentes convivendo, né? E a comunidade era uma fonte fundamental de saberes para cuidar das vidas, senão nós não teríamos chegado aqui. Nós não teríamos chegado ao ano 1000, não teríamos chegado ao ano 0, que a gente conta, né? Porque se não se soubesse cuidar da vida, que é uma coisa muito delicada, nós não estaríamos aqui no século XXI. Isso quer dizer que a história da humanidade é uma história interessante da gente olhar. A experiência de cuidado é uma experiência de cuidar da vida. E esse modo de cuidar da vida é comunitário. Então, olha a força dessa palavra comunitário, né? Só que não obrigatoriamente é uma imagem do terapêutico. A imagem do terapêutico é dos 200 anos para cá. A medicina introduz a imagem do terapêutico, a ideia de corrigir a máquina do corpo que está com defeito, está com avaria, com uma valorização muito forte de um corpo objetivo, sem afeto, sem subjetividade, sem desejos, sem vontade. É uma máquina, né? A medicina tenta esvaziar o corpo da sua subjetividade. Por isso que a medicina atual, até hoje, quando dá um diagnóstico diabetes, para ela pouco importa se é Dona Maria, Dona Joana, seu José. E a gente sabe que não pouco importa. A diabetes da Dona Maria não é igual da Dona Joana, que não é igual do seu José. Mas a medicina tem essa construção e a gente não percebe a força disso. Então, esse tema da comunidade terapêutica, ela tem essa ideia que vai ser muito importante depois da Segunda Guerra Mundial, quando finaliza a Segunda Guerra Mundial, no meio da Segunda Guerra Mundial, na verdade, né? No meio da Segunda Guerra Mundial, no front, então, principalmente experiências de muitos lugares, mas eu diria que uma das experiências mais históricas, fundamentais, é a experiência inglesa, que é uma experiência na Inglaterra, em plena guerra, em plena luta, quando chegavam aqueles soldados lá do fronte, né? Quando eles ainda chegavam vivos, mas eles chegavam em frangalhos, né? Subjetivos, com um sofrimento, um estresse, né? Hoje a gente chama de estresse pós-traumático, né? Mas o estresse que o sofrimento da guerra produzia. E a Inglaterra tinha necessidade de devolver esses soldados o mais rápido possível para o fronte, porque faltavam pessoas jovens para a guerra. Então, vão iniciar experiências de comunidades terapêuticas. Então, alguns psiquiatras ingleses, como Jones, eles vão construir experimentos que é receber essa massa de soldados e montar uma comunidade, ou seja, o processo não seria feito cuidados individuais em consultórios, tal, não, seriam feitos cuidados coletivos, onde, inclusive, as pessoas participariam do autocuidado. Então, montaria-se uma comunidade para cuidar desse sofrimento. Eu já falei disso aqui há um tempo atrás, que a gente precisa de uma aldeia para cuidar de alguém em sofrimento mental. Essa ideia de comunidade tinha essa ideia, mas ela tinha uma ideia terapêutica, né? Então, ela carregava esse outro
essa outra noção de que era possível curar o sofrimento. E a gente sabe que não é possível curar o sofrimento assim, desse jeito. Não existe nada de mágico que você pode dar para alguém em sofrimento mental e magicamente aquilo desaparece, né? Como se isso fosse da mesma equivalência de você faz um corte na mão e você costura a mão e depois cicatriza e você fala, curei da ferida, né? Se você considerar o corpo só como uma máquina, você curou da ferida, mas pode ser que esse corte na mão fica como um trauma emocional, afetivo, e que a ferida ter sumido não desaparece o sofrimento. Então, a medicina é muito limitada quando ela usa o conceito de terapêutico, né? Só que lá na Inglaterra eles associaram esse nome, comunidade terapêutica. A ideia de cura a pessoa do trauma para devolver para a guerra. Só que essa experiência vai se estender depois da guerra. A gente vai ter algumas presenças de comunidade terapêutica no Brasil, nos anos 60, 70, principalmente algumas experiências de comunidade terapêutica com adolescentes. A região de São Bernardo, por exemplo, vai ter uma comunidade terapêutica chamada L'Enfance, a infância, né? O nome era francesado, a infância, né? Ou a criança, ou o adolescente, né? L'Enfance. E essa comunidade terapêutica, montada por pessoas muito interessantes, por sinal, elas tinham uma noção, né, de que o cuidado de alguém em sofrimento mental era um cuidado que tinha que ser coletivo, não era um cuidado que seria resolvido com medicamento, nem com disciplinas, nem com isso ou aquilo, nem com repressão, nem com nada. Era uma comunidade, uma troca de experiências em que as pessoas iam se formulando nessa experiência, iam conversando sobre seus traumas, seus sofrimentos, com outros que tinham outros traumas, outros sofrimentos, com a mediação de profissionais de saúde que contribuíam para isso, com atividades de oficinas de trabalho, de arte e tal. E a experiência do L'Enfance foi uma experiência muito rica para a minha geração. Eu, por exemplo, quando fui fazer a minha primeira experiência formativa no campo da saúde mental, ainda no final do meu curso de medicina, que eu fiquei tentando fazer minha formação psiquiátrica, que depois eu abandono, o L'Enfance era já um ideal, né? Eu imaginava, nossa, que coisa interessante, dá para fazer uma boa psiquiatria, ou dá para participar de um bom coletivo de cuidado em saúde mental, que não sejam só aprisionar em manicômio, trancar em sala, chumbar com remédio, né? E punir para quem fugir da regra imposta. Então, a experiência de cuidado, nesse período com a comunidade terapêutica, ela vai ter um viés interessante, que é o viés de competir com a experiência de mais de 200 anos do cuidado manicomial. O cuidado manicomial era um cuidado ao contrário. O cuidado manicomial, se você lê, eu estou até com um livro aqui, está aqui. Se você lê o que é o cuidado manicomial, como é que ele nasce, como é que são formados os primeiros hospitais psiquiátricos na experiência europeia, em especial na França, depois Alemanha, alguns desses lugares, e você for ver o que eles estão formulando, né? Como é que se monta um hospital psiquiátrico, como é que se cuida, como é que se faz a clínica, quantos profissionais tem que ter, como é que tem que ser a estrutura do hospital, você vai ver que eles têm uma visão oposta dessa da comunidade terapêutica que eu estava relatando. A visão é isolar a pessoa das suas relações.
Então, tinha uma teoria que dizia que a pessoa entrava em sofrimento mental por causa das suas relações, principalmente familiares. Isso é 1820, 1815, 1820, 1830, né? E que, para você ajudar a pessoa a se desligar daquilo que causava sofrimento nele, você tinha que isolar ela. Então, o manicômio, o hospital psiquiátrico manicomial, tinha uma proposta de cuidado opostas, descomunizar a pessoa, tirar ela da comunidade, isolar num lugar e não permitir o contato. Tinha que ser um contato controlado. A segunda questão que se impunha para esse cuidado era a disciplinarização do cotidiano. É assim que nasce, né, as grandes regras do cuidado manicomial, né? Já nos primeiros hospitais psiquiátricos de 1830 na França, você já vê isso estabelecido, né? É muito conhecido os textos que eles produzem, né? Eu tenho vários aqui. E aí eles colocam essas normativas, né? Estabelecer disciplinas rígidas para a pessoa viver o dia a dia. Só que essas disciplinas, elas não eram disciplinas que vinham, por exemplo, de nenhuma postura de espiritualidades ou de religiosidade. Eram disciplinas da vida que se imaginava que as pessoas deveriam ter quando voltassem para casa. Ou seja, ela teria que dormir, acordar, fazer exercício, comer bem, participar da arrumação, participar das limpezas, depois fazer algumas atividades saudáveis, que eles entendiam como saudáveis para o corpo físico, que isso ajudaria no corpo mental, tomar as medicações, fazer algumas atividades que eram protocoladas, e quem fugisse disso era punido. Então, o manicômio ele foi num crescente, se tornando, na verdade, uma casa de isolamento e de punição. E eram punições punk mesmo, né? Eram solitárias, eram punições assim muito fortes e prescritas por profissionais de saúde, por psiquiatras. Usava-se substâncias injetáveis para sossegar leão, né? E essa experiência manicomial, ela é uma experiência que a comunidade terapêutica que eu estava contando a história vai meio se contrapor, porque ela, na verdade, vinha com uma proposta de cuidado comunitário, né? Mesmo que com essa visão pequena do terapêutico, né? E mesmo que com essa visão que eu chamaria de capacitista, funcionalista, na guerra de devolver para o fronte rapidamente os jovens com traumas da guerra, né? Com esse tal do estresse pós-traumático, né? Acontece que a experiência da luta antimanicomial brasileira, que se inicia com grande força em termos de movimento nos anos 60, 70, vai formular outras ideias muito interessantes. Então, nós vamos participar de um movimento social e vai mesmo se impondo no final dos anos 80 e a partir dos anos 90, de uma forma mais profunda, naquilo que a gente chama da luta antimanicomial. E essas ideias eram uma ideia do cuidado bem mais sofisticada do que a própria da comunidade terapêutica, porque, por exemplo, um elemento chave da formulação do movimento antimanicomial era o cuidado em liberdade. Preservava-se
a ideia do comunitário, ou seja, era a experiência coletiva, né? Uma experiência coletiva era central e fundamental, o cuidado tinha que ocorrer nessa dimensão, tanto que a ideia seguinte não é só o cuidar em liberdade, mas é o cuidar no território da vida, né? Então, ao contrário da ideia do manicomial, que é tirar do lugar da vida, e o contrário também da comunidade, que era formar uma comunidade fake, né? Uma comunidade também isolada. Também na comunidade terapêutica, você isolava, né? A luta antimanicomial brasileira, ela vai aprofundar uma outra perspectiva de cuidado, né? O cuidado no território, o cuidado em liberdade e o cuidado compartilhado, né? O cuidado compartilhado, inclusive com a própria pessoa em sofrimento e suas redes de familiaridade, não vou chamar de família, né? Porque família lembra sempre núcleo familiar, papai, mamãe, irmão, irmã, tio, titia, vovô. Era isso também, mas não, mas de familiaridade. De repente, existiam relações para além desse do núcleo familiar mais restrito, redes importantíssimas na vida dessas pessoas e que, às vezes, traziam muito mais contribuição para o cuidado coletivo, né? Então, a aposta, né, da luta antimanicomial era uma aposta de fechar e substituir tudo que eram propostas nessa linha do isolamento, fosse do manicômio, fosse das comunidades terapêuticas mais clássicas que vinham lá da Segunda Guerra Mundial e que tinham presenças mesmo progressistas, né? De gente progressista, e isso vai abrir novas experiências no Brasil, que vocês são mais próximos disso, que é a experiência da rede de atenção psicossocial, que pelos anos 90 vai ter alguns equipamentos importantes na sua organização, ou dispositivos terapêuticos importantes, que são os Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, por exemplo, que são as residências, né, que infelizmente passaram a chamar de terapêuticas, porque essa ideia de terapêutica é completamente equivocada, né? Mas essas moradias conjuntas fora dos manicômios, né? Uma experiência de autogestão da vida coletivamente, e que são a construção de relações com uma rede de profissionais dos mais variados perfis, né? E, inclusive, com uma minimização do chamado uso intensivo de medicamento. Então, uma aposta na autogestão do uso da medicação, coletivamente, né? Ou seja, a experiência do uso da medicação como uma experiência autogerida por quem usa junto com os profissionais de saúde. São experiências muito enriquecedoras que a gente produziu no Brasil com esse pacote global, dialogando com algumas experiências internacionais. E isso dos anos 90 até os anos 2010 tem uma expansão gigantesca. Só que ela tem uma expansão que é uma expansão que se tornou um problema para o Sistema Único de Saúde até hoje, que é o fato de que essa expansão é muito desigual de município para município. Porque o Sistema Único de Saúde, para mim, fez uma aposta equivocada na chamada municipalização do serviço. Eu, na verdade, lá na origem do Sistema Único de Saúde, escrevi muito contra isso. Eu, na realidade, tenho textos que eu dizia que isso era uma prefeiturização da política de saúde. Só que eu não era o único, tinha várias pessoas que tinham essa posição que nem a minha, mas nós perdemos essa disputa.
e ganhou mesmo os grupos que defendiam a municipalização, que, na verdade, para mim, sempre foi prefeiturização, porque para ser municipalização, o município tinha que ter uma sociedade civil viva, que controlasse, inclusive, o próprio prefeito e seus grupos políticos. E não é essa a experiência brasileira. A experiência brasileira é a oposta, né? A gente não tem essa sociedade civil viva por município. Mas os municípios que tinham movimentos mais organizados avançaram muito mais na reforma psiquiátrica. Então, por exemplo, nos anos 90, uma das cidades que eu vivo ainda hoje, e que eu vivi muito tempo na luta antimanicomial, que é a cidade de Campinas, a gente conseguiu, no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, praticamente não ter manicômio dentro da cidade. A gente tinha uma rede extensa de CAPS 3, a gente tinha uma rede extensa de centros de convivência, uma rede extensa de casas de acolhimento, residências, assim, uma quantidade enorme de residências acolhendo e muitos serviços alternativos. E como Campinas, nós tivemos algumas outras cidades nos anos 90 que fizeram bastante avanço. Eu chamaria, por exemplo, a cidade de Santos, eu chamaria a cidade de Belo Horizonte, eu chamaria algumas cidades do Nordeste que fizeram ações assim muito interessantes, né? Mas, como o SUS é muito dependente do grupo político do município, na verdade, nós fomos tendo processos de muita coisa desigual. Isso quer dizer que o Ministério da Saúde, às vezes, elegia uma normativa, tipo, tem que fechar o manicômio, mas isso não tinha na contrapartida uma oferta, que nem nessas cidades que eu estou colocando, que tivessem capacidade de absorver quem já vivia no manicômio antes e novos grupos que vinham com a experiência de sofrimento. Isso cria uma demanda reprimida que não é pouca, né? E nós tivemos embates muito grandes nos governos progressistas, nacional. Então, eu vou colocar, a gente consegue aprovar a lei da saúde mental em 2001, ainda era governo Fernando Henrique Cardoso. Isso não quer dizer que ela entre em ação, mas ela ajuda a dar mais suporte àqueles municípios que já estavam avançando. A gente percebe isso, quem estava na ponta. Então, aqui, por exemplo, na região de Campinas, a gente percebia isso, né? Melhorava as condições do trabalho no cotidiano, tinha mais gente trabalhando, a gente recebia mais recurso. Quando entra o governo Lula no começo, isso então tem um boom enorme. Mas depois o Ministério da Saúde vai virando moeda de troca para sustentação de grupo político. Que nem hoje, né? Não sei se vocês acompanham, mas vocês veem o Centrão, com a pressão do Lira, querendo tirar a ministra da Saúde. Para quê? Para botar um negociante deles do campo da saúde. Porque a saúde movimenta muito dinheiro. Isso aconteceu no segundo governo Lula, e isso aconteceu no segundo governo Dilma. No primeiro governo Dilma, não. Houve um apoio muito grande a esse caminho do SUS e da reforma psiquiátrica. Mas, na fragilização que foi sofrendo o governo, a gente vai assistindo, na passagem do final do primeiro governo da Dilma para o segundo governo da Dilma, a gente vai assistindo um aumento da pressão de grupos políticos
fundamentalmente religiosos pentecostais, prometendo ser uma base de apoio ao governo em troca de coisas. A gente sabe o que é isso, né? E uma das coisas que a gente vai vendo em expansão são as ofertas de comunidades terapêuticas, né? Na verdade, elas já vinham se constituindo na mesma dimensão que as próprias igrejas pentecostais, ou seja, elas vão emergindo sem regra nenhuma. Assim, você vai tendo uma igreja a cada esquina, você vai nascendo comunidade terapêutica em tudo que é lugar, a ponto daquilo começar a chamar muita atenção. E muita atenção porque percebe-se que ela vai dando vazão a uma quantidade enorme de pessoas em sofrimento mental, que famílias que não conseguiam ter uma boa resposta da rede, que já estava ficando muito precária, de atenção psicossocial, começa a demandar para esses lugares. E a gente vai recebendo sinais de que esses lugares, que vão se autodenominando comunidades terapêuticas, elas vão acrescentar algo novo nesse processo. É óbvio que dialoga com aquele manicômio que eu falei de 1830, né? As pessoas são isoladas, as pessoas são enclausuradas, mas se faz uma prática de cuidado clínico na saúde mental, lá de muita disciplinarização, em 1830, muita disciplinarização, muito controle, punição. Aqui também, só que na ideia da comunidade, né? Então, olha como faz. Não é um manicômio, isso aqui é uma comunidade, tem 100 pessoas, outras têm 200, outras têm 80. Só que a experiência do cuidado, ela era mais radicalmente centrada, não num saber de nenhum tipo sobre o campo da saúde, mesmo que problemático, mas sim numa aposta de que o grande problema do sofrimento mental era um problema da alma, e problema da alma é problema para a religiosidade. Então, a ideia de que a clínica de saúde mental a se praticar nessas comunidades terapêuticas era a religião como modo de cuidar, dentro de uma dinâmica muito disciplinarizada, do mesmo jeito que as primeiras experiências manicomiais e depois como característica típica do manicômio. Só que agora um manicômio multiplicado, espalhado, molecularizado. Quer dizer, em vez de você ter um manicômio numa cidade, você tem 10 comunidades terapêuticas espalhadas e sem controle. Isso gerou movimentos de muita denúncia, pessoas que vivem essa experiência relatam as barbaridades que ocorrem dentro. E dentro da experiência nacional, isso gerou também um grande confronto no campo da luta antimanicomial, porque a maioria sempre foi contra a existência dessas comunidades terapêuticas, inclusive apontando os equívocos do conceito de sofrimento mental. Ou seja, o sofrimento mental para essas experiências, principalmente das comunidades terapêuticas atuais, ela é um problema da alma, e o problema da alma é o problema da religião. Então, eu vou usar entre parênteses, essa é uma psicopatologia, né? Esse é um conceito de como doenças psíquicas existem por um problema da alma. Então, como é que você trata da alma? Como é que você cuida da alma? Cuida da alma, segundo eles, com uma experiência clínica religiosa. E as experiências clínicas religiosas, nestas concepções, elas são radicais, né? Elas são muito punitivas, muito violentas e muito exploradoras.
Porque uma das coisas que a religião carrega consigo é o da penitência, né? É de você pagar pelo pecado. E como você tem um pecado original que é seu e que te fez assim, então uma coisa dessa ordem da natureza divina, né? Uns têm, outros não, mas como você tem que pagar com a sua penitência, e pagar com a sua penitência aqui na Terra, para poder ficar com a alma livre depois que você for embora para um outro mundo, que ninguém sabe nem onde é, e nem o que vai acontecer, mas você aqui vai ter que pagar. E penitência são muitas, de muitos tipos diferentes. Você sabe, na história da própria Igreja Católica, que tem grupos que se automutilavam. Na história de grupos judeus que se automutilam para resolver penitência. Na história dos muçulmanos que se automutilam, e nos pentecostais também. Né? Então, você pode ser mutilado pelo seu pastor e você pode se automutilar ao se ver dentro da mesma concepção, né? De se julgar uma alma penada, né? Então, você mesmo se julga uma alma penada e por isso que você sofre, né? Então, como tirar essa alma, como desapenar a alma, né? E aí são feitas coisas de oportunismos gigantescos, né? Porque é a própria exploração da ordem da escravidão, né? No pagamento da penitência do outro. Então, isso é um elemento que traz o tema do cuidado para um outro patamar, e isso vem causando uma tensão brutal em todo o debate sobre o cuidado de saúde mental, em particular pelo fato de que a gente conseguiu construir uma visão crítica e de bloqueio a essas experiências no Ministério da Saúde, mas não conseguiu eliminar essa agenda do governo. Então, o governo, fora do Ministério da Saúde, cria no Ministério do Desenvolvimento uma agenda comunidade terapêutica, que eles mudaram o nome, mas que é uma agenda comunidade terapêutica. Recentemente, sai um credenciamento de 550 novos CTs que podem realizar o seu trabalho, validado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né? E vão receber recursos para isso. Recursos que, se fossem para a RAPS, né, ajudariam a RAPS a dar conta dessa demanda para cuidar em liberdade, para cuidar nos centros de atenção psicossocial, para cuidar no território, para cuidar nas redes familiares, né? E que, na verdade, eles são deslocados para essas experiências bárbaras, insanas, que não trazem benefício, mas que encontram simpatia e falas, que a gente tem esses dados, né, muito interessante. Eu citaria o Tiago Espírito Santo, um professor. Ele não está aqui, porque eu sei que ele está dando uma aula na rua hoje sobre coisas parecidas no Rio de Janeiro, que é muito interessante o que ele está fazendo. A gente conversou outro dia, ele falou, eu não sei se vai dar tempo, né, de entrar, mas o Tiago, por exemplo, ele vem fazendo um trabalho que é conversando com as pessoas e as famílias das experiências que elas vivem ou viveram nas comunidades terapêuticas, e registrando isso. A gente tem isso aqui no Papo de Segunda, muitas pessoas que trouxeram suas experiências, mas ele identifica também aquelas falas que são falas assim, é duro, é bruto, mas, por exemplo, uma mãe, né, falando assim, meu filho está vivo porque eu consegui botar ele na comunidade terapêutica. Se ele não estivesse na comunidade terapêutica, ele já estaria assassinado, morto, aqui na comunidade onde a gente vive.
Então, a gente vive uma coisa paradoxal, né, nessa forma de escutar falas e as narrativas das experiências vividas, né, mas, ao mesmo tempo, sempre reconhecendo que é muito duro esse processo e muito equivocado a maneira pela qual o governo vem financiando estratégias de cuidado não cuidadores, né? Não cuidadores. E aí fica a tal pergunta, né? Bom, mas montar isso para poder salvar alguém de uma violência na comunidade, ainda mais cruzando elementos que é a guerra às drogas, com assassinato de jovens em comunidades, né? Então, na realidade, as redes de determinação nesse processo são complexas. Então, você não vai nunca fazer um enfrentamento do sofrimento da saúde mental de muitos jovens no Brasil, se você também não mudar o paradigma, não só do cuidado de saúde mental, mas não mudar o paradigma do combate, por exemplo, a esse tema do uso intensivo e do descuidado dessas pessoas que entram em sofrimento, né? Então, esse é um tema que tem que ser explorado profundamente. E aí, para encerrar, e aí a gente vai abrindo, né? Tem o Léo aqui, né? O Léo está aqui, ele estava aqui, né? Não sei se ele continua. Tem a Cléo, tem muita gente aqui com várias experiências, mas eu gostaria de finalizar dizendo assim: eu sou contra credenciar essas 500 comunidades terapêuticas, mas já que credenciou, como é que vai se acompanhar o que elas vão fazer? Ah, tá aí o Léo, tá na minha cara aqui. Oi, Léo. Como é que vai se avaliar, né, essas, ah, essas comunidades terapêuticas, né? Como é que vai se ter a garantia que elas estão cumprindo com aquilo que elas deveriam servir, que é o cuidado, né? Que tipo de cuidado elas estão praticando, né? Que avaliação é essa? É a avaliação se gasta bem o dinheiro? Ou seja, no sentido de eu dou 100 mil e gastou 100 mil? Não, eu não quero saber isso. Eu quero saber o que os 100 mil que eu dei virou de cuidado de pessoas reais. Isso quer dizer que a avaliação, já que credenciaram 500, ela não pode ser uma avaliação contábil, financeira, burocrática, de metas de número. Ela tem que ser uma avaliação da qualidade do cuidado. Porque só assim eu posso descredenciar e dizer, não, você não cuida nesse campo. Ao contrário, você está descuidando nesse campo. Eu posso retirar o recurso, posso fechar você, né? Então, acho que essa é uma questão que cabe na discussão com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? E cabe com uma discussão com qualquer grupo que esteja como instituição nesse país que tenha responsabilidade sobre isso, tipo o Ministério Público, por exemplo, né? Tipo o Ministério da Saúde. Ou seja, o que é mesmo que eu espero de um serviço? Porque isso cabe também para a RAPES. Como é que eu avalio a RAPES? Né? Eu avalio pelo número de CAPES, eu avalio pelo número de profissionais, eu avalio pelo número de pessoas inscritas, eu avalio pelo número de oficinas de trabalho. Pode avaliar, mas para mim isso não significa nada. Eu quero saber como é que está cuidando, não é? Que cuidado é esse? Que concepção do sofrimento está sendo usado? Que tipo de clínica está praticando? Que tipo de construção de redes de existência para essas pessoas está se produzindo? Aquilo que eu chamo que aldeamento mesmo se produz para gerar esse cuidado de alguém que está em sofrimento mental, né? E como é que as equipes, como é que os serviços são dispositivos para isso? Aí sim, o tema da avaliação é um tema chave e importante. Fora disso, é balela, né? Avaliação burocrática, avaliação de produtividade, pode se fazer, mas ela não traduz o modo de cuidar.
ela não traduz os conceitos que orientam as práticas de cuidado. Então, isso, para mim, é fundamental, porque a gente vive um grande retrocesso, para mim, quando um governo tem uma política dupla, né? É uma coisa esquizo, né? Um governo esquizo, partido. De um lado, tem uma estrutura governamental fundamental que é contra e não se associa a isso, e de outro lado tem uma outra estrutura também fundamental, que é a favor, e que banca isso, né? Esse tema da municipalização como prefeiturização está de mão dada com o Ministério do Desenvolvimento, né? Então, ali é acordo com políticos locais, com vereadores, com prefeitos, com candidatos, com eleição, e vai por aí, né? Então, isso, para mim, é algo que precisa vir à tona para poder problematizar o tema do cuidado, né? E para a gente poder entender em que terrenos nós estamos, do que estamos falando, para poder tomar uma posição clara, radical e necessária, não às CTs, né? É não às CTs, sob qualquer modalidade, neste nível que elas se organizam, porque elas não cuidam em liberdade, elas isolam as pessoas, mesmo as comunidades terapêuticas não religiosas, e isso não é uma forma de cuidado em saúde mental satisfatória. Se tem um grande mérito da luta antimanicomial, foi ter mostrado o êxito incrível, né, do sucesso que é o cuidado em liberdade. Outro dia aqui, perto da minha casa, onde tinha um grande manicômio, e saiu o bloco de carnaval, chamado Candinho, que junta a comunidade do entorno, né? Os moradores do bairro que fazem parte do grupo de percussão e que desfilam junto com todos que foram pessoas internadas antigamente num manicômio que durou 80 anos, né? E deixou muitas tristes memórias pelo caminho. Então, isso que me interessa, né? Quando eu olho a experiência, né? O êxito da experiência. Isso é exitoso, né? Bom, gente, eu acho que é isso, né, que eu queria fazer nesse apanhado, imaginando que isso vá gerar conversas. O Paulo já está com a mãozinha ali levantada. Vamos lá. Emerson, eu queria fazer uma provocação, te contando uma passagem que eu vivi agora, há 15 dias atrás. Eu, durante toda a minha infância e adolescência, estudei num colégio de elite aqui da cidade do Rio de Janeiro, Colégio São Bento. Durante muito tempo foi considerado o melhor colégio do Brasil. E nós nos encontramos sempre, desde que saímos do colégio, portanto, tem pessoas ali que eu conheço e convivo há 60 anos. Na época das eleições retrasadas, né, quando tinha a campanha do Bolsonaro versus Fernando Haddad, um grupo majoritário se alinhou com o Bolsonaro, eu não suportei e me ausentei. E me ausentei até um mês atrás, quando eu imaginei que esse grupo de bolsonaristas tinham, depois de tanto o Bolsonaro fazer, já tinham minimamente raciocinado qualquer coisa, né? Ou seja, tinham somado 2 e 2. Pois é, exatamente isso, Emerson. A minha imensa decepção, não. Tinha um grupo de umas 20 pessoas de padrão aquisitivo bastante alto, intelectual, alguns, né? Porque eu não sei se intelectual também não, porque é difícil um bolsonarista, pelo menos para mim, nesse momento de vida, né? Mas, lá pelas tantas, surge uma discussão de um dos integrantes falar que fumar maconha para ter relação erótica era muito bom.
Olha, o resto, e esse que falou é bolsonarista, o resto caiu de pau em cima. E sendo que tem alguns médicos lá, né, sendo que daí surge a ideia de que ele tinha, por fumar maconha, tinha que ser internado, porque era dependente químico. Entendeu? Pois é, não. E aí eu tentei contra-argumentar e, obviamente, não consegui sair da minha tentativa, sair do grupo de novo, dizendo tudo que me tinha na cabeça e sair do grupo. Mas o fato é o seguinte, né? Sabe-se lá por quê? Existe uma onda conservadora aumentando cada vez mais. Você vê Trump conquistando de novo, né? A sua roupa. Na Argentina, esse Milei, que é uma coisa absurda, né? É uma coisa assim, o cara não deve saber nem escrever o nome. Bem, mas essas pessoas todas, e parece que o mundo se torna majoritário, principalmente depois da pandemia, nenhum país no mundo, seu sistema de saúde mental está dando conta da demanda, nenhum. Né? Assim, principalmente, você deve saber, para adolescentes que ficaram 2 anos longe das escolas e descobriram que escola não serve para porra nenhuma. Né? Então, eles querem distância da escola tradicional, porque aquilo não fez falta nenhuma a eles. E ter que voltar para a escola tradicional está disparando depressões, surtos, etc., 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 e com os pais querendo fazê-los retornar para a escola, para que eles venham. Resumo. Assim, como que a gente consegue, nessa batalha que está se tornando desigual, né, se fazer escutar e ser escutado, né, ser escutado e escutar em campos tão opostos, de tal maneira que a gente possa, de alguma maneira, construir algum consenso minimamente que seja digerível, né? Alguma coisa que eu, você e as pessoas que estão aqui no grupo consigamos minimamente conversar. Você vê, hoje aqui no grupo, Emerson, nós temos 25 pessoas para um tema tão fundamental, né? Com você falando, com você, tem grupos, outros grupos, tem muito mais gente reunida. Você vê que eu estou citando isso, pois é, Leandro, eu estou te provocando também, para você falar também. Eu estou falando nesse seguinte sentido, o quanto que o debate está ficando desacreditado até mesmo entre nós. Né? O observatório, outro dia eu vi, está em torno, tem 1.500 inscritos lá no YouTube do observatório. Nós, aqui, o nosso grupo, tem 500 pessoas. Tem 25 interessados em debater sobre comunidades terapêuticas, algo que aparece a todo momento na televisão, falando das barbáries que são cometidas lá dentro. Isso que você citou é um prefácio, né? Porque, assim, as comunidades terapêuticas servem para inúmeras utilidades. Lá dentro já não estão nem mais só contidas pessoas em sofrimento mental, tem idosos abandonados pelas famílias, tem de tudo quanto é tipo. Né? Ou seja, os excluídos sociais de toda a ordem estão lá dentro. Né? E até porque, como as comunidades terapêuticas, a grande maioria são sequer legalizadas, basta você pagar na portaria, jogar lá para dentro alguém que eles mantêm esse alguém lá dentro o tempo que você continuar pagando. Basta você pagar, está tudo resolvido. Então, assim, é isso. Como é que a gente faz para conversar em torno disso? Vamos lá, vamos conversar. O Léo, você não quer falar um pouco? Oi, Léo. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ah, massa, ótimo. Bom, primeiro agradecer aí a oferta e o momento de discussão. E queria colocar também algumas reflexões aqui, né? Que o
essa discussão e tudo que esse resgate todo que Emerson fez aí também provoca, né? Primeiro que quando você termina aí dizendo, né, fazendo essa provocação de mecanismos de avaliação pautados pelo cuidado, me coloca uma mesma questão que eu tive lá atrás, que foi uma das motivações de estudar comunidade terapêutica, fazer pesquisa no doutorado, que é justamente quando eu comecei a participar do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas aqui no estado da Bahia, e uma das funções dos conselheiros era fiscalizar as comunidades terapêuticas, né? Na verdade, era certificar, a gente tinha uma função de certificar, e eu ficava sempre com a sensação desagradável, essa dúvida. Eu estou contribuindo para, de certa forma, para coibir abusos das comunidades terapêuticas, ou eu estou aqui legitimando essas instituições ao certificá-las, né, tudo mais. Mas eu entendo que não há espaço vazio, né, e que se isso não for enfrentado por nós, vai ser enfrentado por outros, que aí vão criar outras formas de legitimação, né, se a gente não tiver nessa agenda. Então, essa era a mesma questão que me colocava lá, né? Se não for a gente fazendo certas provocações aqui, vai ser legitimado de outra forma. Mas acho bem interessante essa convocatória para a gente pensar como esses indicadores de cuidado que ajudam, inclusive, a evidenciar, né, os abusos quando eles não são evidentes, né? Os maus tratos quando eles não são evidentes, que para mim é o grande problema, porque o que está evidente, o que é tortura, quer dizer, óbvio que é absurdo, né? Mas está claro, está evidente, e o grande problema são essas instituições que se propõem a fazer algo de forma humanizado, cuidador, e que na verdade são violações também. E aí me conecta com outra questão, né, que é o tema da conversão moral e subjetiva e dessa clínica moral, né, de que, enfim, eu não consigo compreender uma proposta que seja centrada no cuidado quando ela propõe a conversão do indivíduo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você faz esse resgate aí, Emerson, da história, da medicina, da clínica médica, que também é centrada muito numa perspectiva de conversão, né? Ou seja, dessa adequação da máquina. E aí eu lembro de um debate com um sociólogo, aí, que uns debates quentes, acalorados, né? E eu fazendo essa denúncia da clínica moral, e que ele me fez esse questionamento: por que a clínica médica é mais legítima do que a clínica moral, né? Enfim, é uma outra referência baseada em outros princípios, o que torna uma mais legítima do que a outra, né? E não sei, eu acho que tem muita gente que lida com esse diagnóstico baseado em um desrespeito aos padrões morais, né, e um tratamento ortopédico, né, para adequar o indivíduo a esse comportamento esperado pela sociedade, né? E aí a outra coisa que também me deixa meio em crise, assim, é isso que você trouxe do Tiago, né, e do tema da guerra às drogas, e de como, né, de fato, nas comunidades onde são constantemente violadas, né, um lugar desse acaba sendo um espaço ao qual as famílias recorrem, né,
para submeter os seus filhos a outras violações para que eles não percam a própria vida, não seja né, violada a sua integridade física e a sua própria existência, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, entrega para talvez, para uma instituição que vai tentar produzir uma outra morte, uma morte existencial, né? Mas preservando o corpo físico. E a gente, nesse contexto de guerra às drogas, nesse contexto de violência o tempo inteiro, a gente fica sem recursos, sabe? Espaços de proteção, porque não tem não tem política. A política de proteção que o Ministério da Justiça nos últimos anos, né, e agora o desenvolvimento social, a oferta desses serviços como mecanismos de proteção, né? Então, eu sei que a gente precisava pensar também outros recursos de proteção, que estratégias, né, que mecanismos o Estado, o poder público, enfim, as comunidades podem pensar como alternativas para a proteção dessas pessoas vulnerabilizadas pela guerra às drogas e que, na verdade, acabam encontrando proteção nessas comunidades pentecostais, né, que muitas vezes a única presença lá em alguns bairros. Enfim, mais questões do que para tentar refletir um pouco. É isso, eu acho que é abrir, né? Tem que abrir o máximo possível esse leque. Eu acho que a medicina é também uma clínica da conversão moral. Se você olhar como é que se propõe um cuidado para uma pessoa com hipertensão arterial, com diabetes, com artrite, e a conceito que se tem de promoção à saúde e de como mudar a vida, você vai ver que são prescrições. Prescrições de hábitos. Eu acho que as duas têm estratégias de cuidado um pouco distintas, quer dizer, uma delas se julga ortopédica, né? Quer dizer, eu pego a máquina e acerto, e a outra se julga a curadora da alma, eu pego uma alma penada e desapeno. Mas sempre na responsabilidade do outro. De qualquer jeito, os dois trabalham com questão moral, culpabilização. E eu acho que o deslocamento, quando eu falo a saúde mental no Brasil, teve uma experiência larguíssima, com muito êxito, apostando em outra noção, né? A noção de que o sofrimento mental implica não no sofrimento de uma pessoa, mas de uma rede de conexões que essa pessoa está inserida, e, portanto, não se trata uma pessoa louca. Você cuida de uma rede onde essa loucura se insere, né? E esse processo de cuidado, obrigatoriamente, pede a liberdade, né? E não isolamento nem clausuramento. Então, é outro paradigma, né? E isso eu acho que é um elemento que a gente precisa aprofundar para entender que são paradigmas distintos, né? Bem distintos. E a outra coisa que eu acho que é outra interessante é pensar que toda vez que há um aumento da miserabilidade das condições de vida, e miserabilidade, eu não estou falando só do ponto de vista material, porque às vezes você tem situações materiais importantes e vidas miseráveis. É só ver como que uma boa parte dos ricos são miseráveis. Nesse sentido, né? Os caras têm dinheiro caindo pela tabela e tem um egoísmo,
um modo de entender a vida mesquinha, eles são miseráveis, né? Então, miserabilidade não é só material. Miserabilidade tem todas essas questões que envolvem a não produção intensiva e plena da vida em rede, né? Isso que é de alta miserabilidade. E nesses climas de sociedade com alta miserabilidade, também material, sempre essas sociedades em situações de crise inventam equipamentos sociais para desaguar essas sobras que estão por aí, né? Você vê que um dos homens mais ricos do mundo, o Elon Musk, é um usuário intensivo de droga. Não sei se vocês têm acompanhado isso no jornal. Ele é para mim, ele é o homem mais rico em termos de dinheiro, mas é um medíocre em termos de pessoa, né? E ele é um usuário intensivo de droga a ponto da empresa, que ele é o dono, os associados da empresa estavam se reunindo para tentar afastar ele, porque o uso dele intensivamente de droga podia quebrar a empresa. Então, você vê um cara desse, tem uma vida medíocre, né? E um povo originário na Amazônia, com uma simplicidade material, tem uma vida plena, uma vida lindíssima, né? Desde que se deixem eles viver dentro das condições de ancestralidade que eles existem. Então, acho que isso é histórico, né? Eu lembro que já no século XVI, em 1500, na Inglaterra, na época elisabetana, eles inventaram a Casa dos Pobres, né? A miséria era tão grande pelas cidades que eles não, e pelos campos que eles não sabiam o que fazer com aquilo. Então, eles criavam casas para jogar as pessoas. As mesmas funções tinham as Santa Casas de Misericórdia, eram depósitos. E é muito interessante o Paulo lembrar que as CTs estão virando isso, né? Elas já não estão só com jovens, elas estão com um monte de gente que tem Alzheimer, velhos abandonados, é tudo por aí, né? Tudo por aí. Você fechou seu microfone, Emerson. Tá. Não, fechou, mas já abri. E isso é algo que a gente, assim, é legal, Léo, agregar novos elementos para a gente poder ir enriquecendo, ampliando, porque que oferta a gente tem para enfrentar a guerra às drogas? Que oferta a gente tem para a expansão do narcotráfico? Para a expansão das milícias, que hoje, inclusive, governam estruturas de governos. A imensa maioria dos municípios do Brasil hoje tem vereadores ligados às milícias e ao narcotráfico, advogados ligados à milícia e ao narcotráfico. Está aí, né, a descoberta da ABIN paralela, a quantidade de gente de milícia controlando a vida dos outros, não é? Mas eu quero chegar no seu ponto, Paulo. Só acrescentar uma coisa para você poder acrescentar. Se, de acordo com o levantamento do Ministério Público Federal, 80% dos conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida são comandados pelas milícias. Os seus moradores pagam aluguel às milícias, mesmo aqueles que são proprietários dos ou vendem e voltam para o barraco. Vendem não, porque eles não podem vender. Não, mas aqui tem experiências assim. Vendem quer dizer coisas de gaveta. Vendem, sim, para o próprio narcotráfico. E voltam para os seus barracos. Trocam aquela casa por um ou outro material de construção e volta para o barraco. Isso aqui tem, não são nem muitos quilômetros daqui, não. E eu conheço. Mas é o seguinte, eu queria para outra questão que você trouxe para a cena, Paulo, que eu acho que é o grande dilema hoje, né?
você, de um ponto de vista, a gente olha um grupo e vê, nossa, como é que essas pessoas acreditam nisso? Gente, como é que é possível acreditar nisso? Como é que a população brasileira acreditou e muitos ainda acreditam no Bolsonaro? Como que... E grupos ligados a ele, como que os argentinos puderam eleger um cara transtornado, que, diferente do Bolsonaro, não mentia tanto, né? Ele falava mesmo que eu quero acabar com vocês, né? Ele fala isso, né? E os caras vão lá e votam, né? Como que as pessoas têm a mesma concepção que essas pessoas? Como fazer ponte para conversar com isso? Até onde a gente consegue ou não consegue? Eu acho que esses são temas que a gente não tem. A gente tem capacidade de problematizar, mas não tem capacidade de responder. Eu lembro de uma frase... não, lógico. Desculpe, Fernando, você tem toda a razão. A palavra está errada. Obrigado, Fernando. Nada a ver o chamar isso transtornado. O cara é um perverso, o cara é mau, o cara é mau, né? E aí a capacidade que a gente tem, eu lembro o Marx, no século XIX, ele dizia que, às vezes, a gente tinha muita capacidade de produzir perguntas. Então, tem épocas em que a gente consegue fazer perguntas, né? Armar boas perguntas. Isso não quer dizer que a gente consiga construir boas respostas. O Marx já dizia isso no 19, né? Ele foi testemunha dessas experiências. Ele mesmo tinha muitas perguntas que, mesmo na poderosa teoria que ele desenvolveu, ele não conseguiu responder. A teoria dele não era uma teoria que dava conta de muitas das perguntas que ele mesmo tinha. E ele reconhece isso, né? Os marxistas não reconhecem, mas ele reconhece. E eu acho que a gente vive uma situação muito dramática de crise, são muitas crises que nos atravessam, né? Por exemplo, não é nada brincadeira a crise ambiental. Nada brincadeira. Assim, não é nada brincadeira o fato de que esta humanidade que foi inventada nos últimos 500 anos, esse tipo de homem que foi fabricado nos últimos 500 anos, destruiu, do ponto de vista das condições de vida na Terra, e continua destruindo. Não é nada brincadeira isso. E a gente tem muita pergunta sobre isso. E a pergunta, como é que a gente sai disso? Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente consegue conversar com alguém que diz que isso não existe? Que isso é uma invenção de gente de esquerda, que isso é coisa de comunista. Eu estou lembrando o Bolsonaro, o Milei falam isso, o Trump fala isso. Esse pessoal da extrema-direita, eles falam exatamente isso, né? Ah, não, quem fica dizendo que a Terra está em crise, que está com problema e não sei o quê, é gente comunista, alarmista, tá? Porque não tem nada disso, não está acontecendo nada disso, é tudo mentira. E isso é muito interessante. Como é que você conversa com gente assim? Por exemplo, é possível conversar com o Carlos Bolsonaro e trocar ideias com ele para estabelecer um acordo comum? Eu radicalizei, tá, Paulo? Eu não acho possível. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como negar que tem muita gente que não é o Carlos Bolsonaro, que está numa franja ali de não percepção de coisas, que vale a pena conversar, que ele muda um pouco a percepção, né?
Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode criar uma ação que é coletiva, nunca é pessoal, ela é coletiva, e parta de uma certa noção da necessidade de construir boas respostas para essa pergunta, né? Então, eu acho que a gente vive uma situação assim, a gente tem boas perguntas, mas nem sempre a gente consegue ter boas respostas. Adilson, você. Oi, obrigado primeiro pela o histórico aí das comunidades, né, no Brasil e no mundo. Muito bom a gente saber, né, conhecer um pouco dessa história. Eu sou Adilson, estou falando aqui de São Paulo, da Zona Leste, da capital, mas eu participo de vários lugares a nível nacional também. E a gente agora estava na construção da quinta conferência Uhum. nacional da saúde mental, em várias conferências livres nacional que eu ajudei a fazer, a construir e também incentivar a participação de várias. Porque eu estava ainda estou, ainda que não fechou os grupos ainda na comunicação e na mobilização da Quinta Nacional. E eu não sei se alguém aqui está no grupo ou participou de um grupo de delegação que eles vinham falando, pessoas usuárias, vítimas de comunidades terapêuticas que sofreram maus tratos e que formaram um grupo para uma carta, uma nota. Inclusive o Eduardo ele publicou nesse grupo Papo de Segunda várias delas, né? E para formar um grupo, porque eles fizeram um ato também teve uma audiência no MDS, receberam eles lá. Eu ia também, mas o ônibus se perdeu e a gente ficou no meio do caminho mas formaram um grupo lá. E eles estão fazendo reunião para estar conversando especificamente sobre essas comunidades terapêuticas, né? Eles fizeram um grupo que ele está querendo fazer uma espécie de frente. Não sei ainda direito como está, porque não entrei no grupo, mas a gente tem pessoas que tá lá nos representando nesse grupo, né? Tá em embrião ainda. Aí, agora, essa semana mesmo, saiu lá mais pacote para as comunidades do MDS, agora internando crianças, mulheres grávidas, né? Que coisa, onde que está chegando esse negócio? Eu até postei essa matéria num grupo, teve pessoas, porque assim, na matéria saiu a foto do presidente Lula e do Wellington Dias, que é do MDS. Ai, mas está falando do nosso presidente, a quinta coluna, né? Um rapaz falou, é a quinta coluna falando de nosso presidente. Eu falei, escrevi para a pessoa, o próprio Lula, quando ele subiu a rampa do Planalto, ele falou, eu quero que os movimentos que me elegeram critique, fale, né? Para aperfeiçoar a democracia e para melhorar as coisas que a gente tem. Incrível que tem pessoas que nem tá no governo e faz esse rebate quando vê uma matéria assim, né? Então, para ver como tá difícil mesmo e é pessoas politizadas, né? Antropólogo, com livros escritos e tudo mais, fazer um rebate desse por uma coisa que é real, que não é fantasia. A realidade das comunidades terapêuticas e das violações de direitos humanos dentro dela. Se fosse uma pessoa leiga falando, era relevante. Mas é uma pessoa escritora, pesquisadora, que viaja até para outros países para fazer pesquisa, dizer que a matéria é de quinta coluninha. Olha só, tem um sociólogo português, não lembro o nome dele, que a gente até distribui vários artigos, até informação,
Ele falou que as pessoas estão perdendo a noção de cidadania delas e a capacidade política. Por isso que elas estão votando, elegendo, né, coisa ruim para nos governar. Na Argentina, como você citou, outra coisa. O que os rumores de Terceira Guerra Mundial nuclear está muito acirrado, muito aí a todo vapor, né? E é isso. Estão elegendo, porque elegeram o presidente de Israel lá, que é extrema direita, né, da pesada. Por que que agora, de novo, o Donald Trump ele está nas frentes lá da pesquisa dos Estados Unidos? E 26 estados contra o Biden agora e querendo ter até guerra civil lá entre o Texas e o governo federal. Olha que inferno de mundo também que a gente está. E outra coisa, essas ideias de comunidades terapêuticas e lucro com os corpos humanos não vem daqui só do Brasil, uma coisa que vem de fora. A Cruz Azul, ela é internacional, ela tem quase toda a Europa, as comunidades terapêuticas e quase todos os países da América Latina. E está se expandindo exorbitantemente aqui no Brasil. Achou um celeiro muito fértil aqui no Brasil. E pessoas, sociólogos, antropólogos, com alta formação, dizer que quem está falando são as quintas coloniais. Isso também é um absurdo, né? Para quem está estudando muito, e cheio de títulos de livros escritos. Então, onde a gente, eu fico assim, estarrecido também com os interesses dessas pessoas aqui no Brasil também. É interesse. Onde tem dinheiro, tem lucro, tem interesse de muitas pessoas. É poder e dinheiro que está reinando. Tá? É poder e dinheiro. Falou que vai ter dinheiro, está dentro, as pessoas estão dentro, se vendendo. Tá? Queria lembrar disso, que não é só no Brasil, assim, e é bom a gente fazer esse resgate histórico da onde que surge a raiz desses problemas e onde se instala, porque acha terreno fértil. E aqui no Brasil está tendo terreno fertíssimo, né? Sem Parece dúvida. que os fertilizantes do mundo todo caiu aqui para adubar Para comunidades germinar. terapêuticas. Obrigado. Boa, Dilson. Obrigado pela sua fala. Cláudia. Boa noite, pessoal. Me ouvem bem? Sim, Cláudia, dá para ouvir. Que bom. Quero só fazer uma fala bem breve. Meu telefone, enfim, tive problemas técnicos ali, fiquei fora da chamada. Eu não sei se você chegou a responder, Emerson, a provocação do Paulo a respeito da questão, né, que a gente do diálogo mesmo com as pessoas, com os diferentes, enfim, eu não sei se vocês tocaram nisso, mas enquanto eu ouvia o Paulo falar, eu fiquei pensando assim, e parto bem da minha humildade, assim, para comentar os meus achismos aqui, que é aquela questão de que o Paulo brincou, né, ou falou muito sério daqui a pouco, dizendo, Milei daqui a pouco não sabe escrever o nome, daí ele fez um comparativo ali do que as pessoas, os bolsonaristas daqui a pouco não são tão inteligentes, né, e eu entendo e partilho parte desse pensamento dele, mas esses tempos eu estava trocando ideia, e eu acho que né, o Paulo falou nesse sentido, mas não no sentido de dizer, extremamente ignorantes. É complicado essa coisa da ignorância, né? Porque, tipo, cara, eu fico impressionada, assim, que é óbvio, essa questão da vivência, tudo, nos traz uma sensibilidade e uma inteligência, né, que eu acho que não tem academia, não tem teoria que nos traga, né, a vivência, o observar, o sentir, a empatia, sei lá. Mas fiquei pensando, assim, quanto que nas nossas caminhadas a gente encontra gente, assim,
que pelo menos em questões técnicas, né, e naqueles conhecimentos que nos são passados por meio de livros e outras coisas, essa inteligência, né, desse conhecimento, não sei lá, mas enquanto as pessoas de pensamento muito interessantes e muito desenvoltas e que muitas vezes vivenciaram situações, assim, bem difíceis na vida, conseguem ainda compactuar com um cara que nem o Bolsonaro. Eu tô falando isso pensando nas minhas experiências, sabe, em colegas de trabalho, coisa assim, pessoas que são muito humanas, saca? Muito humanas e muito estudiosas e muito aplicadas. Daí eu até tenho um pensamento que eu imagino, será que eu tô sendo mais reacionária que os caras quando eu penso isso? Que é o quê? Às vezes eles têm o conhecimento o mesmo que a gente, né, em relação à situação do mundo, das pessoas e tal, mas eles têm meios diferentes de chegar nisso, e esses meios, para mim, são cruéis, então eu não acho eles ignorantes, assim, diretamente. Talvez eu não esteja fazendo o uso correto da palavra ignorância, mas eu quero dizer que eu não vejo algumas pessoas como ignorantes, eu vejo elas como ruins, pessoas ruins, sabe? Pessoas que têm um conhecimento, uma vivência e são ruins. Mas me desculpa, eu não quero ofender ninguém que daqui a pouco esteja no... Acho que não tem nenhum bolsonarista aqui entre nós, eu não quero ofender as pessoas, mas é o que me vem à cabeça às vezes, sabe? Que são pessoas que às vezes elas têm os valores delas, assim, não sei, sabe? Não sei. Realmente... Não, é só um desabafo. E a respeito do que o Edilson comentava, né, da gente ficar surpreso, né? Olha o que aconteceu no Brasil, daí aconteceu o Milley parecido. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump deve se reeleger. Desses tempos eu estava ouvindo um podcast de um especialista analisando esse cenário todo, e ele dizia assim que não sei, imagino que ele seja de lá e tal, e ele trazia a perspectiva de que as pessoas lá nos Estados Unidos que estão pensando em eleger o Trump novamente, elas têm muito essa visão de como o Trump vai se portar em relação a uma política externa, pensando em... Primeiro porque eles avaliam que ele não foi tão ruim como poderia ter sido, né, inicialmente, apesar de tudo que ele fez, né, há quem diga isso. Segundo, que há uma postura do Trump em relação, por exemplo, à faixa de Gaza, aos palestinos, que ele tende a se misturar menos, a se meter menos, e isso é positivo para essas pessoas. Só que daí, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, caramba, mas e o México? Também não é dentro do país, e daí para eles, olha essa seleção. Mas, enfim, eu só estou compartilhando as coisas que eu consumo. Ótima ideia, ótima. Pensando, sabe, pessoal? Mas era isso, muito obrigada, e era só mesmo para continuar o debate. Obrigadão. Ótimo, ótimo. Cláudia, muito bom. Acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos para trocar ideia. É muito interessante isso, porque a gente vai garimpando, né, em cima das perguntas nossas, ideias, né? Bom, primeiro que eu acho que o Trump não é nada disso, ele não vai ser bom mesmo. É besteira, eu acho, que esse negócio de que ele vai ser bom para os palestinos, ele vai ser ruim para todo mundo, mas, enfim. Eu queria pegar o outro lado, né? A gente conversou, sim, um pouco, mas você abriu um outro leque, né? Você me fez lembrar que tem um pensador francês, que muitos aqui já ouviram falar, que chama Michel Foucault. O Michel Foucault, ele tem uma noção que ele chama de regimes de verdade. Então, o Michel Foucault não trabalha com a ideia de que uns falam a verdade e outros falam a mentira. Ele trabalha com a ideia de que diferentes perspectivas constroem regimes de verdades distintos. Então, por exemplo, pega um povo originário Yanomami, né? Está aqui na Amazônia, nós temos histórias registradas deles de mais de 2, 3 mil anos, né? Esse povo Yanomami, que não são só não estão só restritos a essas áreas de garimpagem, né? É um povo muito mais extenso, eles têm bases na área do Peru, tem outras regiões dentro da própria Amazônia, onde eles têm outros aldeamentos.
Se você for acompanhar o pensamento desse povo, eles têm saberes assim ancestrais deles que não são construídos do mesmo jeito que os nossos saberes. Mas você fica impressionada quando você escuta o que eles falam. Você fala, nossa, como é que esses caras de 3.000 anos construíram um saber para falar sobre a destruição do meio ambiente com mais capacidade que nós? E eles não fazem a nossa ciência, eles fazem outra ciência. Aí você se aproxima de um grupo africano, que nem os Bantus, que nem os Iorubás, e eles têm um outro regime de verdade. Então, você não pode dizer, não, os Yanomamis é que falam a verdade e os Yorubás não, eles mentem. O Foucault diria, não, são regimes de verdades diferentes. São modos de pensar e de construir humanidades distintas. Isso é muito interessante, porque eu acho que a gente está vivendo um momento onde isso está muito nítido. Nós estamos vivendo não uns que sabem e que são os donos da verdade e da ciência, e outros que não sabem, que são mentirosos. O Foucault diria, não, nós estamos em uma disputa de diferentes verdades. É óbvio que essas diferentes verdades têm princípios distintos. Então, não é mentira aquilo que o manicômio fabricou em 1830, que eu estava contando. Só que é uma verdade diferente da minha, inclusive para entender o que é a loucura, como é que se cuida da loucura, da qual eu tenho um outro regime de verdade. Para mim, a loucura não é aquilo que eles falam, para mim, não se cuida da loucura do jeito que eles cuidam. Então, eu acho que a gente, assim, pedindo ajuda para o Foucault, a gente fica mais fácil pensar isso, né? Que, na verdade, a gente não está diante de uns que falam a verdade e outros que falam mentira. Nós estamos diante de diferentes tipos de verdade que constroem diferentes tipos de mundos. E aí é a grande questão, porque a questão é que mundos queremos construir. Então, eu não tenho dúvida que as pessoas que se identificam com o Bolsonaro, com o Milley e com o Trump defendem um mundo onde cada um por si, quem é mais forte leva, quem é mais fraco se submete. Isso, inclusive, é uma visão que os americanos se referem muito com a palavra winners e losers. Você vê que no cotidiano os americanos falam muito, esse é um winners, esses são losers. E os losers têm que se submeter aos winners. O que são os winners? São os vencedores. E os losers? São os perdedores. Trump, Bolsonaro, Milley defende uma sociedade assim, uma sociedade da guerra entre winners e losers. E quem é o winner leva, quem é loser que se dane, se submete, não é? Então, esse regime de verdade deles não é o meu. Eu não quero construir um mundo assim. Eu quero construir um mundo de outro jeito. Eu não acho que existem winners e losers, não é? Eu acho que existem coletividades que se somam com inteligências coletivas, com afetos, e que podem, junto, produzir mais vidas nas vidas vividas, e não mais mortes. Você vê que esse grupo, quando comemora sim, com arminha. Você vê jogador de futebol, ele marca um gol e sai fazendo assim. Esses caras são desse regime de verdade, dos winners e dos losers, não é? Eu não gosto desse mundo que eles querem construir. Eu quero construir outro mundo. Ou seja, o meu regime de verdade disputa com o regime de verdade deles. Eu acho que essa é uma questão.
Óbvio que existe a pergunta que o Paulo fez ainda. É possível regimes de verdades conversarem entre si? Alguns, sim. Por exemplo, o meu regime de verdade conversa muito bem com o regime de verdade do Yanomami, do Iorubá, do Zulu, dos Krenaques, mas não conversa muito bem com os bolsonaristas, com os trumpistas, com os Netanyahu, com esses caras. Então, eu acho que essa é uma questão que talvez valha a pena a gente, em algum momento, voltar a ela e discutir. Paulo, acho que está chegando na hora, né? Faltam 10 minutinhos. Está chegando, exatamente. Eu queria agradecer também a oportunidade de ter conversado aqui. Cláudia, muito obrigado também por você ter expandido a conversa que eu tinha pego com a pergunta do Paulo. Bem, pessoal, olha só. Está chegando a nossa hora, infelizmente, né? E aí algo que a gente conversou internamente com Emerson e mais algumas outras pessoas, que é assim, como fazer esse ano de 2024 como o observatório. Essa experiência do Emerson estar aqui toda primeira segunda-feira do mês tem sido muito rica, porque o Emerson, com toda essa capacidade que ele tem, ele consegue, ao mesmo tempo, aprofundar os temas progressivamente, como ele tem feito, por exemplo, com as comunidades terapêuticas, tema da comunidade terapêutica, sem perder a oportunidade de diversificar, de ampliar horizontes e visões. E daí a gente tem pensado e está pensando em fazer blocos nas segundas-feiras. Então, a primeira segunda-feira do mês seria um bloco sempre com Emerson, dentro da questão de cuidados. Na segunda-feira de cada mês, eu trabalharia a questão da inclusão social, adição e inclusão social. Na terceira segunda-feira de cada mês, ainda não está muito bem definido quem será. Mas na quarta segunda-feira de cada mês, terá a Silvia, que vai trabalhar a questão do racismo, né, sobre os diferentes aspectos, mas tendo como foco central e principal aquilo que o racismo nos roubou e nos rouba, né? Vem a ser exatamente a beleza da cultura africana, a ciência africana e tudo isso que a gente deixa de conhecer porque o racismo nos joga areia nos nossos olhos para isso, e parece que a única coisa que a África conseguiu produzir foram negros grandes, fortes, bonitos e trabalhadores, né? Escravos. Nada além disso. Não, pelo contrário. Então, o Silvio vai estar aqui com a gente, exatamente trabalhando esse aspecto da cultura africana, que é a beleza da cultura africana, músicas, culturas, ciências, as universidades, a civilização africana como um todo, dentro de uma diversidade enorme, né? Mas, semana que vem, quer dizer, semana que vem, que eu quero dizer, é dia 19, né? Teremos Leandro aqui com a gente, esse mesmo que nos falou hoje, continuando dentro desse tema de comunidades terapêuticas. E aí, Leandro, aproveitando a tua fala, eu queria te convidar para você falar exatamente sobre essa questão que o Emerson levantou e que você matou a bola nos peitos e chutou para fazer o gol e agora comemorar com a gente, que é como é que faz esse processo de avaliação de comunidades terapêuticas e equipamentos similares, né? Como é que a gente conduz isso? Onde que a gente conduz isso? Lidando com a diversidade que nós somos, lidando com as diferentes expectativas que as pessoas vivem. Como é que consegue se conjugar tudo isso de uma forma ética, de uma forma contributiva com a sociedade? Dia 12, semana que vem, segunda-feira da semana que vem, é carnaval e a gente não está aqui, né? Então, e na última segunda-feira do mês, nós devemos ter conosco ou o coordenador da saúde mental do Ministério da Saúde, ou então o diretor
das comunidades, do Departamento de Apoio das Comunidades Terapêuticas do Ministério do Desenvolvimento Social, SAMIO. Está faltando acertar as datas com eles ainda. Tá bom? Além disso, também, sim, eu e Emerson estamos começando a organizar um livro cujo tema é Os Excluídos Sociais do Século XXI. Todos vocês estão convidados a pensarem, a escreverem, a trabalhar, se quiserem publicar e começar a pensar nisso. A gente depois vai soltar um comunicado para todos, com prazos e etc. Né? Mas, desde já, estão convidados a pensar sobre isso, os excluídos sociais do século XXI. Fechado? Até a próxima, até dia 19, com o Leandro aqui, e a gente prossegue nessa batida. Muito obrigado a todos, muito obrigado por tudo que temos vivido juntos. Beijos. Dá um Tchau. beijo. Emerson, dá um beijo na Mira pelo aniversário dela, que eu já mandei. Espero que ela esteja aí do lado, escutando a gente. Não, agora não. Hoje não está, então tá bom. Beijão para todo mundo. Obrigado. Beijo. Paulo, depois você compartilha a agenda no grupo. Fechado. Tchau, um abraço.